Comunidade 87. Está entrando no ar o quadro Café com o Prefeito. São 8h29 no ar o nosso quadro Café com o Prefeito de hoje, sábado 23 de maio de 2015. Recebo aqui nos estúdios da Rádio Liberdade FM o Prefeito Municipal de Santa Helena, Juscelei Sotoriva. Bom dia, Prefeito Jussi. Bom dia, Andréia. Bom dia, ouvintes da Liberdade FM. Prefeito, nós temos aí um final de semana cheio de atrações aqui no nosso município, acontecendo o encontro de motos, Feira do Livro. Hoje nós temos também, amanhã nós teremos uma programação com Ruas do Lazer. Enfim, comemorando o aniversário. Hoje é o Ruas do Lazer, comemorando o aniversário do município de Santa Helena. Amanhã é Domingueira Cultural, né? Isso. Na verdade, foi identificado algumas programações aí para envolver as pessoas, para lembrar fortemente a emancipação política administrativa do município de Santa Helena, o porquê disso, as conquistas, o que fazer com aquilo que nós vivemos hoje. Então, graças a Deus, tem uma programação bem interessante. Sei que muitas pessoas gostariam que tivesse um show, um espetáculo, alguma coisa dessa natureza, e isso está sendo programado para novembro, junto com a abertura de temporada, com possibilidade de acontecer a Expo Santa Helena. Os empresários entenderam que o mês não é muito propício para a exposição, dado ao período de frio que normalmente é. Felizmente, até pela época, nessa semana não está, até para manutenção dos outros eventos, né? Mas chuvoso sim, a previsão para a partir de amanhã, segunda, terça, quarta, é um período de chuva, né? Mas temos aí uma programação bem interessante, que foi com os intercâmbios culturais. Aconteceu também aqui em frente ao Paço Municipal na quinta-feira, belas apresentações, bons momentos sendo vividos aí e despertando talentos, né? Mostrando aquilo que é capaz com as suas potencialidades, e hoje continua. Hoje nós temos aí as atividades que em frente ao Paço Municipal. O programa de Ruas do Lazer é extraordinário, momento de diversão, descontração, de prática desportiva também, de socialização, uma brincadeira saudável mesmo, né? À noite temos aí o Café Colonial com oásis, vale a pena, todo mundo sabe a dedicação, o carinho com que são preparados os alimentos lá pelas senhoras do oásis. Então vale a pena conferir. E o encontro de motos, que começou já ontem à noite. Estive lá, dei uma passadinha lá ontem à noite. Hoje, durante o dia, a partir do próximo meio-dia, deve ter um volume muito grande de motos. Espera-se muita gente aí. Um belo de um espetáculo, vale a pena quem quiser conferir. Algumas bandas tocando lá, animando a galera. É um belo de um momento aí de descontração que as pessoas têm aí para se divertir. Então, o que nós pontuamos fortemente no município de Santa Helena nessa comemoração é justamente aquilo que nós vivemos, né? As conquistas, o momento que se vive, os investimentos que estão sendo feitos, tanto de ordem pública quanto de ordem privada. Tem muitos empresários aí acreditando muito, investindo muito, agricultores, enfim, indo na contramão de fato, que é o momento que se tanto comenta aí, que de fato existe, né? Uma crise financeira, institucional também, política, de gestão. E Santa Helena, graças a Deus, está dando exemplo aí pelo seu povo, pela sua gente, que pode, que deve e que está sendo diferente. Prefeito, lembrando, né, que nós estamos vivendo, como o senhor disse, um momento meio crítico, tanto na economia, como também a gente vê a greve dos professores acontecendo, os professores sem aula, um período meio crítico. Como o senhor vê a greve dos professores? Você acredita que eles deveriam voltar às aulas, como, por exemplo, os professores estão em Entre Rios do Oeste com as aulas? Na verdade, tem vários municípios, e o que tem deixado algumas pessoas incomodadas, por exemplo, Entre Rios do Oeste, né? O movimento grevista tem ido para cima dos professores para que eles não retornem às aulas. Ora, se tem liberdade para greve, é um direito constitucional, a justiça definindo aí como legal a greve, beleza, isso respeita-se o direito, mas respeita-se também o direito àqueles que querem voltar para a atividade. E eu prefiro conversar sobre isso na semana que vem, André. Tem a marcha para Brasília, os prefeitos da região todos estão indo, pela carga que os municípios estão tendo, os serviços que estão tendo que ser prestados pelos municípios, suportados pelos municípios, que seriam de ordem estadual e de ordem federal, que não estão acontecendo e que não vão acontecer, e a pressão vai ser muito forte para que, não apenas para transferência de recursos, que é um direito que os municípios têm, mas principalmente para que
o Estado e o governo federal assuma a sua participação nesse processo. Por exemplo, com a saúde, que é um ponto muito crítico, muito forte, que as pessoas buscam pelo serviço, historicamente Santa Helena investia 8 ou 9 milhões de reais, próximo disso, né? No ano passado foram investidos 15 milhões de reais. Por quê? Porque o município está absorvendo serviços que seriam do Estado e do governo federal. Agora, vão deixar o cidadão sem o serviço? Isso também não pode, porque o imposto, ele é pago pelo contribuinte e ele quer o serviço. Se um ente não o presta, o outro acaba fazendo, né? Poderíamos muito bem chegar na escola e falar, isso é compromisso e responsabilidade do Estado. É compromisso e responsabilidade do gestor público também. Então, graças a Deus, o município de Santa Helena oferece essa condição de fazermos. Mas com relação à greve, eu não vou para a marcha. Ontem cancelamos a ida para Brasília, dado aos compromissos fortes que nós temos aqui durante a semana. Essa semana que passou foi cheia, mas completamente cheia mesmo, gente. E eu quero uma reunião vou provocar a reunião, né, com os diretores das escolas e com as lideranças do movimento grevista e professores, se quiser também participar da conversa, para a gente tentar ver se chega no entendimento de como fazer aqui em Santa Helena, exemplo de outros municípios também que estão voltando à atividade. Eu entendo que com relação àquilo que é o índice de aplicação, o governo está falhando muito, gente, no sistema de negociação, na truculência, na força que está usando, que usou muito, embora quando aquele movimento que aconteceu em 29 de abril lá, todo mundo sabia que não ia ser café com leite. Os policiais cumpriram uma ordem que foi dada pelo comando, sem dúvida nenhuma, mas não é que só tinha mocinho de um lado e bandido do outro, não, gente. Olha, eu vi imagens, tinha prefeitos que estavam lá, inclusive o prefeito de Santa Teresa estava infartando naquele momento, teve que subir e descer canteiro lá para ir até o hospital para resolver o problema de saúde momentâneo, chegou e infartou mesmo, e ele viu, o que ele viu lá foi uma cena de guerra, né? Mas viu várias pessoas lá encapuzadas, provocando. Não justifica a ação que a polícia tomou. Preserva o patrimônio, faz aquilo que tinha que fazer, mas a bomba, cacetete, pitbull, isso não cabe mais em momento nenhum. Mas durante a semana nós vamos procurar conversar com os professores e tentar chegar no entendimento. Nós, na MOP, definiu na reunião de quarta-feira que está sendo encaminhado um documento para APP Sindicato e para o Governo do Estado, e as despesas decorrentes do movimento que sejam absorvidas pelo governo ou por quem quer que seja, né? Os municípios não têm condição financeira, Santa Helena teria, mas a maioria dos municípios não tem condição financeira de suportar as despesas que estão sendo geradas pela paralisação, né? Transporte escolar, hora extra, manutenção de prédio, alimentação, muito embora parte venha do Estado, mas nem tudo não é o suficiente. Então essas despesas não serão mais suportadas pelos municípios, e sim pelo governo do Estado ou quem a justiça determinar que eu seja. Prefeito, na reunião de ontem com os professores do município de Santa Helena, resolveram manter a greve. Seu posicionamento está a favor, junto com esses professores? Como fica essa situação? Não, eu acho que eu estive em Marechal Cândido Rondon ontem e uma professora usou da palavra lá para dizer da motivação daquilo que é da greve. Deve estar gravado, vou buscar o áudio daquilo que foi dito. Por aquilo que foi dito ontem lá, já é uma queda de braço, né? Se nós cedermos agora, aí fica difícil, então já tem alguma situação um pouco orgulho ferido, gente, e precisa um pouco mais de humildade nisso, se colocar no lugar também das pessoas que estão sofrendo com isso. Os professores têm o apoio dos pais, dos alunos, ou tinham até então, já está se perdendo isso, até pelo movimento que está se fazendo. Eu acho que é uma questão jurídica já, judicial, essa questão de índice, que é o ponto mais crítico agora, momentâneo. Não é a greve que vai fazer com que o governo volte a estar na decisão. Então, se eu não cedo, eu também não cedo, me dá aqui a bola, senão eu não jogo mais. Isso já passou, esse tempo já foi, gente. Agora, quem está pagando a conta efetivamente é o povo, que não deve isso, né? Então, eu entendo a indignação dos professores por aquilo que eles estão vivendo, pelo momento, por tudo mais, mas é hora de conversar com os pais. Olha a atitude que pode ser tomada. Falar, olha, gente, em respeito aos pais, em respeito aos alunos, em respeito ao processo educacional, que é a defesa também, para que os alunos consigam aproveitar bem o ano letivo, que já vai ser um pouco já mais deficitário o aproveitamento também. Não adianta dizer que vai ter 200 anos, vai ter
sim, mas em que condições, né? Todos vão ir na aula, todos vão cumprir? Não vão. Então eu acho que é hora de falar, gente, em respeito a isso tudo, nós vamos voltar para a sala de aula e continuar uma briga judicial, uma briga jurídica. Vai ter o apoio da grande maioria, inclusive o nosso, né? Agora, em continuando essa situação, não dá mais, não tem mais como suportar isso tudo. Então que o movimento diga, falar, gente, não vamos voltar para a sala de aula, não vai ter mais. Quem quiser buscar algum outro município que está praticando aula, beleza. Quem não quiser, quiser ir para uma instituição particular para não perder o ano letivo, mas tem que ficar claro isso, porque fica puxando uma ponta, puxando da outra, e aquilo que é a briga de elefantes com a grama quem apanha é o que está acontecendo agora. Então eu acho que na semana que vem vamos propor uma conversa aí com o movimento e vamos tentar chegar no entendimento, mas eu acredito, tenho plena certeza, tenho convicção disso, que já é uma questão um tanto quanto política de uma ou de outra pessoa, aproveitando o movimento, um pouco é ego, mas é hora de voltar para a sala de aula, no meu entendimento, e continuar a briga judicial, aí sim, com o apoio dos professores, com o apoio dos pais, com o apoio dos alunos, com o apoio nosso também, sem problema nenhum. Agora, não está dando mais para suportar isso tudo, gente. Prefeito, nesta semana o senhor participou de um seminário com o Conselho dos Municípios Lindeiros. O que foi discutido nesse seminário e quais são as principais preocupações dos municípios da região oeste? Bem, na quarta ainda tivemos na MOP e na sexta em Marechal Cândido Rondon, nessa discussão desse seminário aí, planejando ações regionais para agora a curto, médio e também a longo prazo. Mas também um momento sendo vivido que é a reforma política no Brasil, e não podemos deixar pura e simplesmente pela vontade dos legisladores para puxar a brasa para assar daquilo que é vontade que eles o façam, né? Manifestar aquilo que é o sentimento das pessoas, por isso o convite para que todos participassem. Cassiopar estava lá, associações comerciais, vereadores, prefeitos, nem todos ficaram, né? Às vezes falta um pouco de comprometimento também, e isso é notório, né? Mas para que a gente pudesse expressar aquilo que as pessoas sentem com relação àquilo que está sendo vivido na reforma política, aquilo que nós esperamos que de fato seja uma reforma política, porque o processo de gestão pública vai passar também pelo processo de seleção para ingresso nos cargos eletivos, né? Então nós estamos aí manifestando aquilo que é vontade, inclusive da Cassiopar. Os pontos que a Cassiopar, que é a coordenadora das associações comerciais, propôs, foi todos eles ponto de pauta e apresentado no relatório. Agora vai para a marcha em Brasília também, para apresentar aquilo que nós pensamos sobre a reforma política. Nós tivemos também na terça uma reunião com o SESC de Marechal Cândido Rondon. O que foi discutido nesse dia e organizando também o Dia do Desafio para a próxima quarta-feira? A previsão é chuva quarta-feira, né? Mas isso não é motivação para que a gente também não se movimente, né? Não apresente bons resultados aí para o conduto de vida, para a saúde. Então o SESC está organizando aí, se não me engano, 347 municípios no estado do Paraná para fazer o Dia do Desafio aí, quando a gente se mexe, o mundo se movimenta, né? Se não me engano é esse o tema, alguma coisa próximo disso, né? Para fazer com que as pessoas se conscientizem daquilo de que é necessidade de exercício físico, né? O nosso corpo não foi feito para ficar parado, é para movimento. Então eu acho que é um belo momento aí para despertar algumas vontades aí para que a gente possa de fato se mexer, se movimentar e cuidar da saúde, cuidar do corpo, cuidar da vida, e é um belo momento para começar isso. Então foi apresentado qual é a proposta, qual é a forma, qual é o jeito, algumas orientações de como ser trabalhado. Nosso povo estava lá, o Marco, o Andrinho com a turma lá do lazer, para que pudesse fazer isso na quarta-feira, né? Mas independente do resultado, ganha, não ganha, isso é um fator irrelevante, né? O importante é saber que podemos implementar algumas práticas aí e que sejam constantes de resultado. Prefeito, falando de reuniões, aconteceu também na noite de ontem uma reunião com o pessoal da linha Progresso, do bairro Progresso. Como que foi essa reunião? Bem, na quinta-feira falou, Júcia, vai ter uma reunião com os moradores lá do Progresso, do bairro lá que está sendo atingido com esse problema aí, com a canalização de águas lá e todas aquelas melhorias que é para se fazer, e o trauma gerado em função da forma como a empresa acabou executando o serviço, né? Diante das anomalias lá que se apresentavam, a determinação nossa é que, encerrando o prazo de contrato, que a empresa parasse, fizesse a medição daquilo que tinha feito,
paga aquilo que a empresa executou bem executado, aquilo que não foi, que não ficou a contento, suprime, não paga, como tem algumas coisas lá que não seriam pagos, né? E contrata um novo serviço, né? Mas aí algumas pessoas, Justo, mas como que vai se dar isso? Vai se dar dessa forma. Meu Deus do céu, é mais trauma, né? Sim, é mais trauma, mas também a empresa não tem o direito de agir, de fazer como ela faz. Olha, gente, nós em novembro nós tivemos uma reunião com a comunidade. Era para começar no máximo em dezembro, começar as atividades, né? Aí que não deixar para gente, falei, não, começa em dezembro. Dezembro fez de conta que começou. Janeiro era para começar logo no começo do mês, aí começou bem para frente, não foi logo no começo do mês, não. E assim foi. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Aí foram 6 meses, gente, de trabalho lá que poderia ter sido resolvido em bem menos tempo, né? Não dá para culpar o clima colaborou e muito, teve dia de chuva, sem dúvida nenhuma, mas chovia, depois parava, podia voltar à atividade sem problema nenhum, né? Então a determinação nossa se interrompe. A empresa tem um prejuízo desgraçado, mas também o trauma gerado foi muito forte, né? E aí as pessoas, mas não dá para continuar? Eu falei, olha, a determinação nossa é essa. E eu sinceramente, não gostaria de voltar atrás nessa decisão, em função de tudo aquilo que foi gerado, de todo o trauma. Porque não é vontade nossa. A gente sabe que as pessoas reclamavam bastante, muitas delas socializando comigo, mandando foto, mandando imagem, mandando mensagem, a gente conversando sobre os problemas que foram enfrentados nesse tempo todo. Mas também mais um problema, mais um trauma que seria gerado. Então, se vocês entender isso, vai ser um ato que vocês vão propor. Vou respeitar a vontade que vocês tiverem para resolver o problema. Sinceramente, não é a minha vontade, mas eu também não posso ser dono da razão e dono da verdade, né? Eu tenho que estar com a verdade. Agora, só aquilo que eu penso, aquilo que eu entendo, que vale, não é assim que funciona. Aí fizeram a reunião, me convidaram para ela, voltei rapidinho de Marechal e conversamos ontem com vários moradores lá do bairro sobre isso. A empresa participou também da conversa, o nosso engenheiro, o secretário de planejamento. E conversamos sobre isso. Contamos tudo o que de fato aconteceu, foi um tanto quanto constrangedor até, e as pessoas entendendo qual era a nossa posição com relação a isso, mas no fim das contas pediram qual era o prazo que seria demorado para concluir tudo bem, para concluir lá. Aí a empresa falou, olha, 15 dias. Aí eu falei, qual é a vontade de vocês? Não, nessas condições, desse jeito aí, nós entendemos que termina a obra lá e a gente vai acompanhar lá para ver a qualidade final lá, que é o acabamento. Isso que eu também não consegui entender. Eu enterrou tubo, pegou do melhor que pôde, fez, transformou, abriu, captou água, ficou bom o sistema de captação, vai resolver o problema de fato, né? Já está resolvido na verdade. Aí quando foi para fazer o acabamento, eu fiz umas lambanças lá, falei, eu não consigo entender algumas coisas. Falei, tá bom, gente, 15 dias. Então vocês têm 30 dias, segundo a vontade das pessoas, porque daqui a pouco dá um outro belzinho e fazer mais uma nova programação de contrato. Então a empresa tem esses 15 dias, nós vamos efetivar um aditivo lá com 30, para que a empresa conclua todos os serviços que tem lá daquilo que foi contratado. Mas olha, gente, graças a Deus as pessoas entenderam muito bem como se deu o processo, que aconteceu. Vai ter que deixar bonitinho, ajeitadinho, limpinho, arrumadinho, senão não vale a pena. Então essa foi a decisão do bairro, lá da comunidade, e nós respeitamos aquilo que é a decisão deles. Prefeito, falando, né, do bairro Progresso, nós temos previsão já de entrega da Rua Pará, que está quase pronta também, né? Eu não sei qual é a data que deve ser entregue a obra lá da Rua Pará, mas ela tem a Rua Pará e a Minas Gerais, a mesma empresa que está executando. Graças a Deus aí, também com base em algumas outras conversas, estava um tanto quanto lento o serviço lá da Rua Pará. Falamos, olha gente, vocês estão brincando com as coisas. A empresa vai ser notificada, vai ser punida, vai ser multada, não vai poder contratar com o serviço público. Façam no tempo que tem que ser feito e bem feito. Então, essa mensagem tem sido entendida e graças a Deus lá, isso foi um dos assuntos de pauta lá, que as pessoas, por que não faz que nem aquele meio fio que tem lá na Pará, por que não faz que nem aquilo, quer dizer, está servindo de referência, é justamente pela cobrança, e o engenheiro está diariamente lá acompanhando o serviço, e isso é um ponto que também identificamos lá, que o engenheiro nosso vai ficar, tem um contrato que está para ser homologado de serviço de engenharia, para que o nosso engenheiro consiga diariamente visitar todas as obras, fazer esse acompanhamento muito presente da qualidade final do serviço. Final não, toda ela, né? Mas para que tenha qualidade melhor naquilo que é a obra pública. São 8h48. Essa foi a nossa primeira parte do quadro Café com o Prefeito de hoje. Vamos rapidinho ao bloco, daqui a pouquinho voltamos. FM Liberdade. A rádio do povo. É demais.
Mande sua pergunta, sugestão, reclamação ou elogio. Quadro Café com o Prefeito. São 8h50, 8h50. Chegamos com a nossa segunda parte, né? Voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café com o Prefeito. Prefeito, falando dessa situação da Rua Pará, do bairro Progresso, a Nelly gostaria de saber como vai ficar o prolongamento da Rua Curitiba, que dá acesso à faculdade. Se vai ser feito apenas o meio-fio, como vai ficar aquele trajeto? Será renovado? Será feito um recape asfáltico? Porque a gente não consegue nem transitar de bicicleta, os moradores aí do prolongamento da Rua Curitiba, que dá acesso à faculdade. O prolongamento da Curitiba é a que desce do Progresso. Da Pará até lá embaixo da estrada que vai para a faculdade, né? Tá. Aquelas laterais que foram danificadas, inclusive foi estendido até o meio-fio, faz parte do contrato, a empresa tem que fazer a recuperação do asfalto. Mas nós sabemos que tem mais alguns pontos ali que precisam de melhorias, onde não compreende aquele serviço que foi feito inicialmente, né? Temos alguns problemas ali que é um trânsito muito forte, intenso, de ciclista, de pedestre também, muita gente transitando, subindo e descendo, e os veículos de uma forma irresponsável, com uma velocidade exagerada, colocando em risco aí pedestres e ciclistas e crianças. Quando você passa lá no horário de aula ainda, quando você vê o volume de molecada que tem lá, que está indo pegar ônibus para ir para a escola, assusta um pouco pelo fluxo. Então nós vamos fazer melhorias nela sim, né? Primeiro nós vamos terminar aquele serviço que é de canalização de água, de captação de água, a recuperação daquilo que foi danificado também até os meio-fios. Então ela vai ficar muito melhor o fluxo que tem. E também ontem, quando conversamos, foi pedido que fosse colocado lombada lá, e pedir para que fosse lá, identificasse com a comunidade, com os moradores, aonde seriam localizadas as lombadas lá para diminuir a intensidade lá, a velocidade que as pessoas desenvolvem lá. E parece que tem uma transversal também lá que necessita disso, justamente pela forma como é utilizado. Mas assim que concluir todos esses serviços, nós vamos fazer uma avaliação e até descendo a rua do prolongamento da Curitiba, no lado sul, do lado do campo do Incas, para ver qual é a extensão que tem ali, com possibilidade de fazermos calçada. Não estou dizendo que vai ser feito, mas é um estudo que vamos fazer, até em respeito a todas as pessoas que transitam lá e pela segurança. Então, assim que concluir, nós vamos voltar a conversar lá e as melhorias vão ser feitas sim. Prefeito, outro problema relatado, inclusive nessa semana aqui na Rádio Liberdade FM, com relação à fábrica de ração. Alguns moradores procuraram a gente aqui na rádio, falando que a fábrica de ração voltou a soltar fumaça em excesso, barulho. Eles desligam as máquinas durante o dia e trabalham das 22 às 6 da manhã. Poeira, cheiro de fumaça, sem contar do asfalto, que os caminhões que ficam parados e está estragando todo o asfalto. O senhor poderia nos ajudar com essa situação, porque não dá mais para aguentar. Bem, se elas estão trabalhando à noite nesse horário e promovendo barulho, não vai poder fazer. Isso não tem como, não pode, por uma questão de legislação mesmo, né? Não pode. Gerou barulho acima dos limites permitidos, que são bem baixos, né? Ela não pode trabalhar. Eu sei que tem alguns investimentos fortes que devem ser feitos na fábrica de ração para modernizar e resolver esse problema. Só que está demorando muito além daquilo que se espera. Nós temos uma conversa que era para ter agora na semana que vem em subsede com a diretoria da cooperativa lá, com alguns investimentos que vão ser feitos lá em subsede, dado as condições climáticas, aí vai ficar para um outro momento, mas acredito que na outra semana deve ser feito isso. Então já vamos provocar essa reunião com a diretoria, vamos levantar mais informações lá daquilo que está acontecendo, muito embora depende do horário, você sente o cheiro da ração quando ela é processada mesmo, aquela película, ela vai longe, vai para dentro das casas, acaba gerando um trauma muito grande, né? Então vamos conversar eu acredito que no máximo em 15 dias a gente conversa com a diretoria da cooperativa, saber quais são os investimentos e regrar isso. Muito embora eu conversei com o IAP já faz um bom tempinho sobre isso, a cooperativa tem um tempo aí que já passou do tempo dela, deve estar sendo multada diariamente, mas se continuar
com essa problemática, existe um risco de fechamento. Eu entendo que os investimentos precisam ser feitos lá para evitar esses traumas todos que são sentidos pelos moradores em volta lá, no entorno. Então, eu não posso gerar um passivo poluidor aí, agredindo outras pessoas. É aquela situação, o meu direito vai até onde começa o do outro. E assim é. Então, tá certo o cidadão em reivindicar, em reclamar, em buscar fazer com que se resolva. E nós temos também compromisso, até porque é um zoneamento urbano, né? Então, vamos procurar, no máximo em 15 dias, aí, conversar com a diretoria e tomar posição disso e saber quais serão as medidas a ser tomadas. Podemos voltar a conversar nesse assunto, André, daqui 2 semanas para ver qual foi a posição. Ok, então. Prefeito, na semana passada nós tivemos uma conversa falando sobre a conversa do PP, da administração com o PSD. Essa semana a nossa pergunta é sobre o PMDB. Como está a relação da administração municipal com o PMDB? O café com pimenta? O café com pimenta voltou. Tá certo, gente. Mas olha, graças a Deus a situação está bem harmônica com o PMDB, com algumas lideranças. Existe uma certa divisão, apesar de ser veementemente negada por algumas pessoas, ela existe a divisão sim de pensamentos. O Margon, o Cláudio, o Clécio, o professor Osmar tem tentado articular o partido de tal forma aí que ele tome o norte daquilo que é a posição do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, um partido tradicional, histórico em Santa Helena, e tem muito a contribuir nesse processo de gestão e processo de desenvolvimento, né? Muitas vezes o que acontece, não só no PMDB, mas em quase todos os partidos, né? As vaidades pessoais e as vontades pessoais tentando se sobressair ao interesse público, né? E algumas pessoas não percebiam isso, né? Não viam, mas enfim, não se percebia muito isso, né? E eu vivia alertando, falando, olha gente, está acontecendo isso, porque se tem uma coisa que a gente vive intensamente é isso, e tem sensibilidade política para sentir aquilo que está acontecendo, não só sensibilidade política, né, mas também sensibilidade política, né, para sentir aquilo que está acontecendo, e nós vínhamos alertando. E foi percebido isso por algumas pessoas. Tem convenção do partido agora na semana que vem, acredito que no sábado, para organizar novamente o diretório, mas por força de determinação nacional, né? E tem uma certa divisão do PMDB, algumas pessoas pensando diferente. Aí uma outra pessoa comenta, não, nós pensamos porque nós queremos que seja assim, nós queremos que seja conversa fiada, gente, mentira, a mais pura mentira. Interesse pessoal. Algumas pessoas procuraram pelo Margo, procuraram por mim logo no começo do ano e foram procurando ao longo do tempo, fazendo proposta, querendo fazer contratos, querendo fazer isso e aquilo. Falaram, olha gente, não foi essa a proposta, não foi isso que nós pregamos, não era para ser assim. Aí falou, então não brinco mais, né? É mais ou menos assim. A paciência, né? Então seria cômodo para o Margo e para mim conversar, não, vem cá, vamos conversar, vamos ajeitar isso. E o compromisso público? E o povo? E o município de Santa Helena? Então, gente, é um governo aberto, democrático, com o Margon e comigo trabalhando diariamente, trabalhando juntos por 2 momentos essa semana. Na sexta-feira, ontem ele acompanhou a Neuza num procedimento cirúrgico que tinha feito e agora reconsulta, mas tudo bem, tranquilo, né? E eu estive em Marechal Cândido Senão diariamente juntos, né? Atendendo juntos, conversando juntos, tudo juntos, né? E algumas pessoas, por verdade pessoal, colocando em risco aquilo que era composição, inclusive a composição com o PMDB. Sinceramente, o risco de divisão e de rompimento, ele era assim muito presente, ele era muito claro. E qual era o objetivo de uma ou de outra pessoa? Dividir, brigar, confusão, voltar nos tempos do Velho Oeste? Não é isso. Então houve esse entendimento, muita paciência, mas olha, põe paciência nisso, né? E chegou ao ponto aí de que as pessoas, as lideranças perceberam o que estava acontecendo de fato, tomaram o norte da direção do partido para conduzir dessa forma. Então, ainda tem a convenção que vai acontecer no sábado, mas o que algumas pessoas estão dizendo com relação a isso, que não tem divisão, é mentira. Tem sim, tem uma diferença de ideias, e se a ideia de uma ou de outra pessoa não for aquela que vai prevalecer, então ela tende a sair. Então, quer dizer, se eu for convencido pelos companheiros de partido, como é o caso, se eu fosse convencido de que a minha atitude deveria ser diferente e eu não concordo com ela, que democracia que é essa?
Que partido democrático que seria esse? Né? Se a minha vontade não prevalecer, eu não brinco mais, não, aí não tem jeito, né? E olha, as coisas mudam, o tempo evolui e precisamos acompanhar essa evolução. Então está tudo bem, André, assim, tranquilo. A única coisa é que o partido tem uma convenção a fazer agora no final de semana, e de repente pode ser que mude o norte, né, daquilo que pensa, mas a mesma posição de conversar com os demais partidos, aquelas pessoas que estão bem próximas ali, ela tem acontecido. Agora, também tem uma movimentação paralela aí, de algumas pessoas dentro do partido, buscando velhos adversários, até então inimigos, né? E buscando tentar uma nova composição. Isso é natural, é legítimo, sem problema nenhum. Agora, aquilo que era certo passa a ser errado, e aquilo que era errado passa a ser certo, em nome de um objetivo de força e de poder. É coisa de se pensar, não é? Mas graças a Deus está tudo bem, estamos trabalhando e vamos trabalhar ainda mais. É um partido que tem muito a contribuir nesse processo de desenvolvimento, que ficou muito tempo fora das decisões de governo, como muitos outros ficaram também, e agora é hora de contribuir, é hora de falar, não, a nossa proposta, a nossa luta, a nossa briga era em favor do município de Santa Helena, então faça isso em favor do município de Santa Helena e não pelo ego pessoal e o bolso. Prefeito, o PMDB terá mesmo essa convenção neste final de semana, uma reunião com a nova executiva. O que o senhor espera dessa reunião, dessa convenção? Olha, eu tenho acompanhado um pouco da movimentação, daquilo que as pessoas têm trabalhado e buscado. Deve haver manutenção de muitos membros que estão aí no diretório. Algumas pessoas já não fazem mais parte disso, mas até já faleceram, algumas já não estão aí. Então, deve dar recompor isso para que tenha os números suficientes aí para um diretório, que não são poucas pessoas, são aproximadamente 80 pessoas, 75 pessoas aí que compõem um diretório. E aqui o PMDB tem diretório, acho que o PSD, o PT, acho que tem diretório, fora os outros partidos, o Democratas tinha, não sei como é que está, não são muitos os partidos que têm diretório, né? É muito difícil compor um diretório, mas com pessoas comprometidas. Eu acredito, Andréia, que as pessoas com quem eu conversei, que fazem parte, alguns que tinham uma posição bem forte, partidária, já entende que o partido, até por tudo aquilo que está sendo vivido no Brasil, esse foi pauta de discussão também na conversa que tivemos ontem lá em Marechal Cândido Rondon, dos fundos de participação partidária. Município, partido nenhum que eu saiba, de município nenhum que eu conheça, recebeu o recurso de fundo de participação partidária. É no osso do peito mesmo. Então, que está defendendo o quê? Defenda o seu município, a sua região, o seu local, e a partir daí cada um fazendo o seu e construamos um mundo melhor, né? Prefeito, nós também sabemos que houve algumas reuniões do seu partido, do PP, falando aí sobre vários assuntos. O que foi discutido nessa reunião e como está a relação do partido? Olha, nós temos nessa reforma política a possibilidade de não coligações mais nas proporcionais. Quem quiser ser candidato a vereador vai ter que ter uma chapa própria, vai ter que fazer 2.000 votos e a partir desses 2.000 votos eleger um vereador, daí a partir da sobra da quantidade, conforme maior o coeficiente, vai elegendo mais. É uma das propostas da reforma política, né? Então o partido deve estar sendo está sendo reestruturado. Havia também uma paralisação, o pessoal queria se retomar, falei, gente, calma, não vamos mexer com a situação política partidária, vai dar uma conotação diferente, queremos um processo de gestão bem tranquilo, harmonioso, e isso causaria alguns traumas, né? Mas agora é momento de estruturar o partido. Tem algumas lideranças que querem buscar filiação no Partido Progressista, com possibilidade de disputar a eleição e também de conseguir uma vaga, pessoas extraordinárias aí, e que nos próximos dias serão filiadas aí com possibilidade de disputa naquilo que é de fato a construção de um processo político eleitoral. Não é um conchavo, né? Falou, vem cá, você pode se eleger, vem cá, você não. Peraí, vamos identificar pessoas comprometidas aí com possibilidade de se eleger e de prestar um belo serviço ao município de Santa Helena. Então o partido deve trocar assim o comando nos próximos dias aí, e reestruturar assim, algumas filiações novas devem ser feitas aí de pessoas que vão disputar o pleito e que tem também ideologia aí no município de Santa Helena.
Recebi ontem a ligação, prefeito, de um dos músicos que tocam lá nos idosos. Segundo eles, estão com 4 meses sem receber. Eles não recebem, segundo o dono da empresa, a prefeitura que ainda não fez o pagamento. Eles gostariam de saber como está essa situação, se eles vão receber, se não vão, como será? E o município é solidário. Quando uma empresa presta serviço e ela não paga pelo serviço prestado, o município acaba sendo solidário a isso, né? Todas as notas que são apresentadas, que tiver alguma condição de irregularidade, todas são pagas. Eu nem tomo conhecimento daquilo que está sendo pago e quando. Sei dos contratos, aquilo que deve ser pago, sem dúvida nenhuma. Agora, não que ele fala, prefeito, pode pagar isso, pode pagar aquilo, pode pagar aquilo outro. Não, isso não existe. Quer dizer, cumpriu, executou o serviço, executou o contrato, tem que receber por ele. Olha, a menos que não tenha sido apresentado a nota para o pagamento. Se a nota foi apresentada lá para ser paga, não teria por que não pagar. Existe disponibilidade financeira, sem problema nenhum. Eu faço questão de pessoalmente dar uma olhada nisso lá, mas todas as notas que são apresentadas lá e que estiver com uma condição de irregularidade, todas são pagas imediatamente. Não se espera um dia mais, porque a gente sabe aquilo que os empresários passam nos momentos, a gente sabe que conta com aquele dinheiro muitas vezes para aquilo que é despesa, compromissos, investimentos. Então o município não olha, deve ter um problema aí de apresentação de nota ou de negativa. Fora isso, o município, mas eu vou ver isso até porque eu sei o trabalho que é prestado pelos músicos, né? Animam, agitam, empolgam, fazem. Parabéns aos músicos que estão fazendo isso, que graças a Deus os idosos estão satisfeitos com o serviço que está sendo prestado, mas eles também têm que receber, né? Vou dar uma olhada nisso. São 9h06. Prefeito, qual é a mensagem que você deixa então para a população de Santa Helena? Bom, gente, terça-feira então é aniversário do município, né? Município que passa por um processo de transformação extraordinária. Nos próximos dias devem receber um relatório de algumas ações que foram feitas, né? Temos muitos problemas ainda para resolver, mas muitos avanços tivemos ao longo desse período de gestão que nós tivemos. Temos alguns problemas momentâneos, que é a dengue, que eu comentávamos em off antes, e hoje o pessoal está trabalhando fortemente. Por favor, gente, quem estiver aí recebendo os agentes de endemias, deixa que eles entrem no seu residência, deem uma olhada lá para que eles prestem as orientações. Muitas vezes, não, aqui está tudo bem. Não, beleza, ótimo, pode ser o ambiente mais limpo possível, mas tem algumas situações aí, às vezes geladeira, o recipiente ou um olhar externo vai ajudar a gente a reduzir esse índice de larva aí que está ainda acima de 5%, que pode gerar um trauma muito grande. Então hoje ainda o pessoal da Endemias trabalhando, fazendo seu papel aí, por favor, pessoal, ajude. E também na hora do lixo, Andréia, faz alguns dias, mas pode voltar a acontecer acidentes. As pessoas estão misturando um pouco vidro, caco, e os lixeiros aí, outro dia encontrando com ele, falou, Ju, se a hora que você puder comentar, fala pro pessoal lá, cuida um pouquinho, porque vai machucar nós. Putz, aquilo mexe com a gente, né? É uma questão assim tão simples que a gente pode tomar o cuidado aí para facilitar o serviço do outro, né? Então só esses lembretezinhos aí, gente, para que a gente possa melhorar. E aproveitar aí esses 48 de emancipação política administrativa para que a gente faça uma retrospectiva, né? O que está se fazendo, qual é o norte de gestão, qual é a participação que as pessoas estão tendo nas decisões daquilo que é a proposta de planejamento de ações, de execução orçamentária, de acompanhamento, de transparência. Então, para que a gente possa fazer uma reflexão daquilo que é e procurar conversar com pessoas que vêm de outros lugares para Santa Helena para ver aquilo que elas falam do nosso município, aquilo que elas sentem quando encontram aqui, aquilo que elas veem na gestão pública municipal, aquilo que elas vivem nos seus municípios. Olha, nós somos um município diferenciado mesmo sobre vários aspectos, inclusive e principalmente pelo nosso povo e pela nossa gente. Então é hora aí de a gente voltar a atenção, voltar os olhos para isso e fazer o município dos sonhos de cada um de nós, está nas nossas mãos, independe de terceiros, e depende só de nós. Obrigado a todos que estão ajudando a fazer esse processo todo de transformação. Nos próximos dias aí com o Invest Santa Helena aí, que já superou as expectativas, vai ter que fazer os cadastros, fazer as liberações dos créditos das empresas que buscaram por essa parceria, buscar um novo processo aí e uma transformação extraordinária, né? Só nesse processo aí, eu acredito que 2,5 milhões de reais de fomento na atividade comercial nos próximos dias aí, que vai dar um gás também naquilo que se vive momentaneamente. Agradecer e parabenizar o município aí pelas conquistas que teve até então.
São 9h09. Esse foi o nosso quadro Café com o Prefeito de hoje, sábado 23 de maio de 2015. Lembrando que a gente está em nome de Farmácia São Luís, Marmoraria e Marcenaria Inovata, Mazoquim Rede Constricia, Veterinária Copate, Loja Moda Mania, Super Itaipu, Vegrade Distribuidora de Bebidas, Ômega Informática, Loja Bem Vestir, Posto de Gasolina do Lago, Oficina do Relógio, começando hoje com a gente Salão Novo Estilos e também a Sorveteria Cremoso. Tô ligado. Liberdade, a melhor.